hoje a gente vai falar de um dos diretores aí que é um dos queridinhos do cinema americano contemporâneo e que é uma unanimidade para muita gente. Vamos ver se ele é também pra gente aqui. Um ex-membro de um grupo revolucionário busca ajuda de antigos companheiros de militância para encontrar a sua filha. Essa crítica de hoje vai ser tipo casos de família, porque a gente vai dividir opiniões aqui. Tem um de nós que não gostou nada do filme e o outro que gostou. Então assim, vai ser bem a moda antiga. Eu já vou jogar essa bomba no colo do Natan. Eu quero saber se ele vai ter coragem aí de dizer o que ele tem vontade de dizer, porque esse filme tá sendo unanimidade, tanto de crítica quanto do público em geral. Então aí, Natan, conte-me. Bom, já vou tirar todo o suspense aqui, é dele falar que eu fui a pessoa que não gostei. Então, vocês aí, por favor, fiquem à vontade nos comentários, vamos debater, vamos continuar aí essa conversa, porque eu quero entender se vocês concordam com alguns dos pontos que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Paul Thomas Anderson é um diretor inegavelmente versátil, acho que ele nunca aí entra em temas que são fáceis, que tá ali basicamente com o discurso pronto. Ele vai por muitas vias aí que não é exatamente politicamente mais correto possível, acompanhando personagens que muitas vezes estão ali à margem moral das coisas. Então, assim, uma coisa que a gente pode dizer de Paul Thomas Anderson é que ele realmente é um diretor que quer provocar, mas nos últimos trabalhos dele não são filmes que exatamente me agradam. Então posso dizer que a filmografia ali de Licorice Pizza, o Trama Fantasma, que tem até vídeo aqui no canal, não são filmes ali que exatamente me cativam. O último grande filme, que eu acho que talvez seja uma das grandes obras-primas dele e também do cinema contemporâneo americano, é O Mestre. Mas desde então é um cara que, pra mim, tem me decepcionado um pouco. E pra falar desse filme aqui de hoje, acho que não tem como, a gente vai ter que entrar em spoilers, então já deixo o aviso aqui, mas acho que o debate vai ficar um pouco mais rico nesse sentido também. É um filme que ele vai confrontar, né, o que seria a classe política ali dos Estados Unidos, mostrar as contradições que você tem de todos os lados e assumir uma postura até bastante debochada, né, pra cima disso tudo. Você vê que dos mais conservadores aos mais revolucionários, ele vai ter uma posição muitas vezes irônica a esse impulso político de todos eles. Então, obviamente, ali o supremacismo branco, ele vai ser bastante escancarado, vai ter os seus grupos secretos e fascistas ali matando segundo as próprias leis, mas as militâncias, elas também vão ter uma burocracia muito forte, né? Aquela coisa que às vezes está mais preocupado com um certo, entre aspas, identitarismo, mas que ao mesmo tempo você vai ver que essas pessoas que comandam ali esses grupos são muito individualistas, e ironicamente as pessoas que talvez representassem mais fortemente esse identitarismo. Então a pessoa não binária, uma mulher negra, são os grandes X9s que a gente vai ter ali ao decorrer do filme. Então você vê todas essas contradições das forças políticas que você tem ali, independentemente do espectro em que ela se insere. O que a gente tem aqui no universo do filme é que se o fascismo ele é imoral, o revolucionário talvez ele seja meio incompetente, né? Tanto é que a gente tem as duas figuras centrais que simbolizam isso de forma bastante exagerada, né? Então o Champagne vai ser aquele redneck sem modos nenhum, brucutu, de forma completamente tosca, enquanto o DiCaprio vai ser um maconheiro encostado, meio paranoico com as coisas e ao mesmo tempo traumatizado com muito que aconteceu. São personagens ali que, apesar das diferenças de princípios, parecem dois lados da mesma moeda na forma como eles são retratados, né? De forma completamente ridícula, né? Muitas vezes ali com um impulso político sendo cruzado por um tesão que transforma esses grandes líderes em, de repente, pau-mandados de uma personagem. Mas aí o filme, né, apesar de mostrar dois lados sendo muito parecidos, né, no final das contas, obviamente vai pender pro lado do DiCaprio. Vai tratar ele como talvez o mocinho aqui do filme, né? Porque ainda que ele seja traumatizado, ele foi a pessoa quem criou, né, a filha. É ele que mantém os ideais dele bastante firmes, né? Ainda que de forma ali muito mais contida. Mas ele é eleito como essa pessoa justamente por ter tomado as decisões que fizeram ele ser esse homem mais reservado. Então a minha primeira crítica aqui do filme, e aí eu quero ouvir um pouco o Éder falar, é que eu acho que o filme acaba sendo quase como uma ode à ponderação. Se a gente tem dois lados que são muito extremos, que são muito caricatos, a gente precisa seguir o caminho do meio. Porque no final do filme, né, esse homem que é tomado o tempo inteiro como desleixado, é ali colocado como herói. Ele consegue de alguma forma ali reestruturar aquele núcleo familiar que estava ali aos frangalhos. Vai ter uma carta escrita ali pela esposa, né, com quem ele teve a filha protagonista aqui do filme também, que vai ser basicamente um elogio a tudo que ele foi. A filha vai abraçar ele num grande momento de conciliação. Então não sei, pra mim parece que o filme ele tá o tempo inteiro debochando de características que são muito caricaturais, né, de todos esses lados
ali políticos do filme, e o DiCaprio tem inúmeras cenas que a gente pode falar disso, especialmente quando ele tá começando a fugir ali no México, quando as pessoas começam a perseguir ele, enfim, ele basicamente se torna ali uma pessoa histérica, né? Eu acho que até de uma forma que o DiCaprio vem fazendo nos últimos filmes ali, meio Nicolas Cageizado das ideias assim, tipo, super over the top, e ele acaba sendo esse herói no final porque ele foi a pessoa responsável no final das contas, foi ele que criou a base para aquilo tudo, foi ele que conseguiu reconciliar a família, foi ele que trouxe ali a moderação nesse ambiente de extremos políticos. Então me incomoda que a gente vai lidar com essas crenças, essas convicções que a gente tem de discurso como se fossem exageros, tal qual os personagens que representam essas crenças e convicções. E aí a gente tem que seguir o caminho do meio. Não sei se você teve essa sensação, Éder, mas pra mim esse é o primeiro ponto que me desagrada aqui no filme. Ô, Natan, o que eu diria do filme é que pra mim ele é quase que um filme de mentirinha, né? O que eu quero dizer com isso? Me parece muito aquele filme que eu ia com meu pai na locadora numa sexta à noite, no sábado à noite, e a gente perguntava pro cara ali, pro dono da locadora, e aí me diz, qual que é um filme bom de ação que acabou de sair? E ele me indicasse esse. Então, assim, eu acho que o Paul Thomas Anderson nesse filme, ele leva tudo aos extremos, assim, né? E- Eu entendo que esse pano político, ele acaba sendo bastante importante, ele acaba tendo uma grande relevância do filme, mas eu acho que no final das contas, ele quer trazer um filme bastante popular, um filme de ação bem eletrizante, e que a gente acaba tendo esses exageros aí por trás desses personagens, das tramas que eles carregam, os discursos que eles ali o tempo inteiro estão ali falando para os quatro ventos, né? Então, para mim é um filme muito de ação eletrizante com esse pano de fundo aí político. Tanto que eu acho esses personagens, eles são bastante caricatos, né? Eu não consigo imaginar que esses personagens existam na vida real. Me parece que são personagens que de fato foram criados para viver aquele universo de extremos que o Paul Thomas Anderson cria. Então, quando eu penso nisso, obviamente que tem alguns filmes que esse pano de fundo político, eles acabam tendo um peso maior. Eu acho que às vezes a estética do filme, a narrativa, acaba levando ele para essa coisa piegas do político. Mas eu acho que aqui não. Eu penso que esse filme ele funciona assim. Ou você no início ali do filme pega a mão ali desses personagens e entra nessa história e admite todos e aceita todos esses absurdos, ou ali do começo você vai começar a ter vários questionamentos que talvez vão te tirar um pouco dele. E eu entendo quem também vai para essa segunda via e acaba não entrando no filme e acaba achando esses exageros um tanto quanto, sei lá, bobos demais ou superficiais demais, mas eu acho que aqui, alinhado à estética, o discurso político que ele escolheu e a forma como ele filma isso, eu acho que faz todo sentido e acaba ficando, pra mim, um filme bastante divertido. Eu acho que um outro ponto também que eu apresentaria ali pra você, né? Você disse ali o personagem do Champagne fazendo ali essa dualidade entre o personagem do Champagne e o personagem do Leonardo DiCaprio. Eu acho que eles são personagens bastante distintos, porque o Leonardo DiCaprio ali, o personagem dele, pra mim ele só é um cara ali meio perdedor, que ele vive com várias neuras, ele se perdeu ali ao longo da vida, com vários arrependimentos, e ele vive dentro da casa ali dele, fumando maconha, ali meio neurótico, e ele não tem muito um poder grande nas mãos, ele não tem muito o que fazer, ele tenta ali criar a filha dele, tenta, né? Agora o personagem do Champagne não, ele é um homem que ele tem o poder em suas mãos, ele tem o Estado. Então assim, ele é um cara babaca, ele é um cara extremamente idiota, só que com isso ele pode matar pessoas, ele pode, como ele faz no filme, de ir para uma vila e tacar o terror, e matar, e ferir, tudo em nome de uma fragilidade que ele carrega. Então eu acho que quando a gente analisa esses dois personagens, eu acho que quando a gente coloca eles ali um ao lado do outro, eu acho que eles têm pesos muito, muito diferentes, porque eu sinto que o Leonardo DiCaprio, ele vive uma certa passividade. Eu sinto que os acontecimentos do filme vão fazendo com que ele seja obrigado a tomar ações. Eu não acho que as ações venham dele. Eu acho que são situações que ele tá totalmente perdido, parece que ele tá numa grande bad trip, e ele precisa encontrar ali a menos pior das decisões para ele conseguir chegar até um lugar. Então eu acho que o filme ele não transforma ele num herói. A gente vê que esse personagem ele chega onde ele chega quase que por acaso. Ao contrário do Champagne, que parece que é um personagem que ele tá ali muito decidido, ele sabe o que ele quer e ele vai matar quem ele precisar matar, ele vai machucar quem ele precisa machucar para ele chegar ao objetivo dele.
Então, quando esses personagens são colocados um ao lado do outro, eu não consigo enxergar esse peso tão grande. Mesmo porque eu não vejo o Leonardo DiCaprio muito como um grande protagonista. Eu acho que quem é que consegue trazer esse tom conciliador é a filha dele, né? E é interessante porque se a gente parar pra pensar, ela acaba até tendo um pouco dessa ideia que você trouxe, né? Do, do meio termo, né? Porque ela vem de uma mãe ali que foi delatora e ela era o extremo do extremo, com um pai ali que seguia ali os planos dela meio que naquela vida maluca. E ela vem ali um pouco mais centrada, tanto que eu acho que é um filme muito sobre o amadurecer, né? Porque essa personagem, ela tá quase que dentro de um conto de fadas ali, né? Tem aquele pai meio maluquinho ali, que vive com ela, mas ela faz o karatê dela, ela é uma boa aluna, ela tem amigos, ela não tem problemas na escola, e do dia pra noite ela entende que o mundo é cruel, ela vê que ela vai sofrer grandes consequências por conta da mãe, de decisões da mãe e do pai, por conta de uma questão racial. E ali ela precisa lidar, ela vira adulta ali naquele filme, né? Edro, eu gosto muito de tudo que você disse, de verdade. Acho que apesar da gente ter pontos diferentes, a parte política, pra mim, ela não tá apartada do filme. Eu acho que ele é um filme irônico, ele é um filme exagerado, como você falou, e se ele fosse só isso, pra mim ele estaria ótimo também. O problema é que existe esse discurso ali por baixo, que muita gente inclusive diz que está sendo esse grande deboche ali, a hipocrisia política que existe no sistema americano, que pra mim acaba não funcionando tão bem quanto essa primeira camada que você está comentando. Mas mesmo isso que você falou, né, dos personagens eles serem diametralmente opostos, eu concordo com você. Mas eu acho que os dois, eles são tão perdedores quanto, porque no final das contas, o Champagne ele também é um grande pau-mandado, ele acha que tem todo esse poder, mas no final das contas ele vai morrer sozinho, ali sem ninguém com quem todo o arsenal que ele teria ali para ajudar. Então por isso que eu digo essa coisa de dois lados da mesma moeda, né? Enfim, eles podem ter motivações, podem ter forças, podem ter ali potências que a priori partem de lugares diferentes, mas eles são tão impotentes quanto nessa tentativa de se tornarem alguém relevante nesse mundo. Mas acho que uma coisa que você falou que pra mim eu achei muito engraçado, Éder, é que né, nesse filme que ele é a priori um filme mais divertido, mas que também pode ter uma carga ali política por trás. Eu acho que isso define muito bem esses últimos filmes dele, né? O Trama Fantasma, né? Tudo bem, ele não é um filme divertido, mas ele tem todo um jogo de poder que pra mim funciona bem, mas o que me incomoda naquele filme é a questão moral. No Licorice Pizza também tem um pouco da questão moral que me incomoda. Então é muito doido como talvez nos filmes dele especificamente, eu acho como ele imprime isso em várias das cenas, talvez num outro diretor que tem ali uma carga política por trás de uma grande diversão, sei lá, vamos supor, Era Uma Vez em Hollywood. Você tem uma carga política também dos Estados Unidos que está se perdendo, mas ao mesmo tempo eu acho que ele leva para um lado que é muito mais despretensioso, com essa distensão do tempo, do cara andando no carro, ouvindo música, como se a gente tivesse ali em vários episódios diferentes, intercalados por alguma estação de rádio, que funciona muito melhor. Eu dei um exemplo aqui, mas eu poderia trazer outros ali de cineastas americanos que também têm um pouco dessa proposta. Mas aí eu queria entrar aqui no segundo ponto que me incomoda no filme de hoje, que é como a gente retrata o povo, né? À margem desses protagonistas. Porque é isso, né? A gente tá falando desse filme que é um melodrama familiar, no final das contas, e é um filme que, de alguma forma, parece que essas turbulências políticas parecem ameaçar a estabilidade dessa família, desde o começo, quando né, o casal está se formando, quando vai ter a filha, até ali no final, para entender se o pai e a filha vão ficar juntos. Eu acho que o filme ele tem consciência disso, né? Ele tem consciência de que os protagonistas têm pouca força, pouco impacto sobre a classe popular que está sempre ali à margem do filme. Mas ao mesmo tempo que ele traz essa caracterização exagerada, né, dos protagonistas, eu acho que ele tem um reforço de certos estereótipos culturais ali, que eu acho que é uma situação um pouco delicada. E antes de falar o porquê, só lembrar algumas cenas, por exemplo. Você vê que os latinos ali do filme, bastante encampado na figura do Benício Del Toro, vivem todos em cidades sujas, sempre tem ali uma segundo pano de atividade que eles fazem, sempre conseguem se livrar por vias meio ilícitas, mesmo quando é para ajudar o protagonista. Ou se não, se eles não são esses personagens, eles são imigrantes miseráveis, né? Eles aparecem ali no campo de concentração no começo, aparecem ali todos intocados também numa casa sem personalidade nenhuma, sem face, eles só são um monte de pessoas ali que fogem o tempo inteiro. Ou ele é um indígena que aparece numa cena que tem ali um conchavo com um homem branco, concorda alguma coisa e de repente tem uma iluminação e se sacrifica para uma outra mulher não indígena
Então a participação dele é completamente secundária, como é a própria formação dos Estados Unidos, né, na forma como os americanos não indígenas contam a história. Então assim, acho que se fosse um deboche, né, a caracterização dessas pessoas, eu acho que seria mal intencionado, mas supondo que não seja um deboche, eu acho que é mais uma característica de um filme meio apolítico. Que é isso, né? Acho que nenhum dos personagens ali tá de fato interessado com a luta proletária que acontece, né, à margem deles. Isso é claro, isso é debochado, irônico o tempo inteiro. Mas o próprio filme, observando isso tudo, também parece não estar muito interessado. Porque esses personagens, né, nessas supostas pinceladas políticas que a gente tem, eles são basicamente pano de fundo para essa historinha de ação que acontece. E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês também, Éder, gostaria de ouvir o que você acha. Esse filme, né, que critica tanto, que debocha tanto dessa inércia política ali, né, dessas duas forças, né, encampadas pelo DiCaprio e Champagne, não daria ali talvez mais protagonismo para as pessoas que sofrem dessas tensões políticas. Eu entendo completamente, a resposta óbvia seria um filme diferente, eu entendo isso, mas eu acho que se ele tem uma proposta política, a forma como esses personagens ali à margem estão caracterizados, eu acho que mais marginalizam e mais tornam esse filme apolítico, tendendo à moderação, do que outra coisa. Rapaz, eu acho que assim, uma das respostas você já deu, né? Seria outro filme. Mas eu acho que assim, já é um filme de quase 3 horas. Eu acho sim que os personagens que eles estão à margem ali, de certa forma, eles não podem ter ali um papel muito grande no filme, mas eu acho que eles acabam sendo extremamente importantes para que esses personagens centrais consigam chegar até onde eles precisam chegar, né? Quando você fala dessas questões ilícitas que esses personagens eles precisam ali realizar para eles conquistarem ou chegarem a determinados espaços, eu não acho que ele veja isso de um olhar moralista ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não acho que ele olha para essas pessoas que estão vivendo à margem nos Estados Unidos e diz, olha, você está vendo como eles vivem? Eu acho que ele não tenta criar, nem de longe, um olhar que possa beirar a um certo moralismo da forma que eles vivem, né? Eles são retratos, eles acabam reagindo à forma truculenta e à forma bastante violenta ali que os Estados Unidos lida com eles, né? Isso como todas as sociedades à margem vive, né? Precisam criar seus próprios sistemas, seus próprios códigos sociais para que elas possam viver em sociedade, para que elas possam se unir e para que elas de alguma maneira consigam ter uma vida um pouco melhor do que aquelas que o governo quer que elas tenham. Então eu acho que assim, eu vejo sim a importância desses personagens. Eu acho que aquelas cenas ali que a polícia ali, que o exército chega naquele bairro ali, eu acho incrível ali a forma como esse embate entre os moradores ali e o exército. Eu gosto muito daquilo. A trilha musical desse filme eu acho simplesmente fantástica, assim. Eu acho que ela dá todo o tom pro filme. Eu acho que mesmo nos momentos ali que ele tenta trazer uma certa comicidade, através da música ele não deixa a gente esquecer esse tom de alarme ali, esse tom de atenção que a gente precisa ter constantemente, porque tudo bem, tá tendo esse momento engraçado, mas ainda toda essa desgraça tá acontecendo. Então, assim, eu entendo o ponto que você traz, só que eu acho que não teria como o filme discutir sobre isso aqui. Eu acho que não faria muito sentido o filme trazer isso pra si ali, pela forma como ele constrói essa narrativa. Mas uma coisa que eu acho que me incomoda nesse filme é eu não aguento mais esse personagem do Leonardo DiCaprio, assim, parece que ele ficou preso no Lobo de Wall Street. Esse personagem meio maluquinho, meio engraçadinho, meio loser, assim, meio drogado. Ah, eu já não aguento mais, gente. Eu acho que é irritante. Na sessão que eu tava, as pessoas estavam super rindo dele. Podem me chamar de amargo, mas eu acho uma baita chatice esses personagens que ele vem fazendo. Já deixo aqui registrado que eu não quero que ele ganhe o Oscar ou coisas do tipo. Eu sei que ele vai ser indicado. Eu acho que esse filme vai ter um vasto número de indicações, mas eu acho uma chatice aí esse personagem dele, essa interpretação que ele faz desse personagem, eu acho muito chata. E aí, em alguns momentos do filme me tirou. Mas acho que assim, se eu pudesse fazer uma crítica, essa seria a única, porque de todo o resto ali, eu gostei muito. Pra gente encerrar esse vídeo aqui, vamos começar com a parte que eu concordo contigo, que eu também acho que o DiCaprio, ele tá, como eu disse, né, Nicolas Cageizado das ideias, assim, porque, cara, a sensação que eu tenho muitas vezes dele, ainda que eu entenda que ele tá num registro mais irônico, é que eu vejo ele atuando, assim, pra mim parece ele está atuando, ele não está sendo um personagem, ele parece que tem esses tiques ali, tá histriônico o tempo inteiro, que parece que tá até um pouco deslocado do resto dos personagens ali, que já estão exagerados. Mas enfim, desejo sorte aí às próximas escolhas
do homem. Mas assim, cara, eu acho que você falou que a gente não tem um olhar moralista para esses personagens, e de fato, eu acho que ele não tem um comentário ali, nossa, olha como eles estão sofrendo, vamos pesar o clima, ou nossa, olha como eles são ali criminosos, enfim, reforçando esse estereótipo à sua extremidade, assim. Não acontece nada disso. Mas nisso que eu tava falando da moderação, eu acho que o pior que acontece aqui é o desprezo a eles todos. Tipo, eles existem, mas eles existem em função desse joguinho de ação que acontece, em função dessas dinâmicas ali entre esses personagens. E no fim, acaba que esses personagens eles não são nem coadjuvantes, né? Eles são ali quase como figurantes na história que justamente critica os protagonistas por serem ali completamente esvaziados do real sentido, entre aspas, que a causa, né, revolucionária deveria ter. Não sei, me parece que ele incorre no que ele está ali de alguma forma criticando. E eu queria encerrar aqui o vídeo voltando àquele final né, da carta, do abraço, do chamado ali à revolução, que para mim talvez sintetize ali tudo que mais me incomoda no filme, né? Você tem esse filme que o tempo inteiro debocha de todo mundo e você tem esse momento que é super, ultra, mega ingênuo, que pode ser lido como uma grande ironia aquilo tudo, considerando quem é a pessoa que vai à ação, quem é a pessoa que fica ali encostado. Mas ao mesmo tempo, me parece que assim, o Paul Thomas Anderson no final, ó, eu ataquei os dois lados, mas eu sou progressista, tá? Eu acredito nessa menina aqui que vai ser a nova geração e que vai caminhar com as pernas próprias para mudar o mundo, talvez para um lugar melhor. Eu entendo que talvez a gente possa questionar e falar assim, ó, esses aí são só ciclos, na verdade a gente está sempre esperando a nova geração mudar as coisas e no final a gente incorre nos mesmos erros que os nossos pais cometeram. Mas, não sei, acho que o tom, né, que o filme tem ali, de ser esse ultra-romantismo, um melodrama familiar que se resolve, torna pra mim, né, esse discurso político ainda mais piegas ali. Eu acho que esse é o questionamento que a gente tem, né, de qual que é essa próxima geração que a gente vai ter. Eu acho que o filme ele teria esse tom debochado até o último segundo. Sei lá, me parece uma interrupção muito brusca para um filme que estava o tempo inteiro com um olhar super paternalista para essa vocação política das personagens. Eu acho que, mesmo no final, ele continua sendo um personagem um tanto quanto patético. E eu acho que ele tem até que uma ingenuidade bonita ali no discurso. De novo, eu falo ingenuidade porque, de fato, ali são situações que eu não consigo imaginar na vida real ali, né? De ela trazer, e algumas pessoas podem achar até um pouco cafona, eu não sei, né? Essa ideia desse sonho da juventude que vai mudar o mundo, né? Porque pra mim ele continua sendo um personagem patético, que ali agora ele tá aprendendo a mexer num celular, e enquanto a garota ela vai ali, ela acende essa chama dela de revolucionar o mundo, dela achar que ela pode mudar o mundo, e eu acho que ela sai aí pelas ruas pra tentar mudar algo. Então, eu vejo uma ingenuidade que eu acho até bonitinha, assim, sabe? Não é algo que eu não acho que ele acaba indo para um tom sarcástico, eu acho que ele tenta trazer ali um certo tom de esperança pro mundo que a gente vive. E eu acho que é tão maluco. É isso, né? A gente fala sobre os exageros. A gente tá gravando esse vídeo hoje num dia que eu acabei de ver a notícia de que o Trump ele tá taxando 100% filmes que ssão feitos fora dos Estados Unidos, né? Uma maluquice. Acho que os Estados Unidos, ele tá entrando num lugar tão maluco, onde as pessoas estão... Assim, os norte-americanos estão ficando tão humilhados dentro de si, dentro de uma própria ali, de um próprio ego tão inflado, que eu acho que até esses absurdos desses filmes, eles acabam sendo até quase que liberando essa realidade norte-americana, assim, né? É meio que quase isso, assim, o Paul Thomas Anderson falou, já que essa sociedade tá tão doida aqui nos Estados Unidos, eu vou fazer um filme tão doido quanto, pra ver se as pessoas, de certa forma, conseguem criar uma certa conexão com eles, com esse filme, com essa obra. Então eu acho que, por mais que ele seja muito maluco e muito exagerado, olha, eu acho que ali muitas pessoas podem até se identificar, viu? Bom, então é isso. Eu disse que aqui nesse vídeo ia ter grandes antagonismos. Eu acho que a gente já teve a gente já teve aí talvez algumas críticas um pouco mais acaloradas no canal, mas talvez a crítica de hoje seja resultado de duas pessoas adultas, até quem sabe, que já faz crítica há muito tempo. Mas enfim, a gente discorda bastante aí, acho que, das opiniões. Eu quero que vocês fiquem de um lado, vocês não podem ser isentos, já aviso, ou vocês estão do meu lado ou vocês estão do lado do Natan.
E é isso, lidem com isso. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, aí um abraço e até a próxima crítica. Valeu e tchau!